E aí galera, beleza? É o professor Alcides para mais uma videoaula e hoje nós vamos dar continuidade aí no assunto referente à biotecnologia. Então, vimos a diferença entre hibridação, entre transgênico, né? E hoje nós vamos falar de biotecnologia aplicada ao uso de embriões, né? Vamos falar um pouquinho sobre células tronco e sobre também clonagem. Para que a gente possa entender isso, a primeira coisa que nós precisamos fazer é definir adequadamente o que é um embrião, né? Para que nós tenhamos ideia. Então, eu tomei a liberdade de definir, com base no conhecimento que tenho, embrião como sendo a fase do desenvolvimento pós-fecundação, ou seja, zigoto, né? E aquela que antecede ao feto, no caso dos seres humanos, ou poderia dizer também aquela que antecede a uma estrutura que tem a forma já conhecida para aquele determinado organismo, né? Daí isso ficaria mais amplo para todas as formas de vida que nós temos. Então nós temos que lembrar o seguinte, que as espécies que fazem reprodução sexual, elas têm então células que são células reprodutivas, né? Como por exemplo a nossa espécie tem lá o espermatozoide e o ovócito secundário, né? Então essas células reprodutivas, então quando se juntam, trazem a metade do DNA de uma célula normal, cada uma das duas, juntando-se vão formar então uma célula completa, a primeira célula do organismo, chamada de zigoto. Então o zigoto, galera, ela é uma célula 2N, no caso da célula humana, né? A original, e se forma após a fecundação. Se vocês lembrarem bem, ocorre lá na tuba uterina normalmente, né? Então esse zigoto que se forma na tuba uterina vem rolando, né, pelos movimentos ciliares ali, chegando até o útero já com um número maior de células. Então o zigoto ele vai formar um conjunto de células chamadas de blastômeros. Esses blastômeros, meus queridos, são células que vão originar todo o ser vivo, né? E vão se estruturando esses blastômeros até formar um número capaz, então, de se dobrar, chamado, então, essa nova estrutura de mórula, né? E a mórula vai se multiplicar ainda mais através de sucessivas mitoses, até formar uma blástula. E a blástula, então, vai originar através de novos dobramentos, vai originar, então, o que nós chamamos de uma estrutura já com tecidos bem próximos, né? Nervoso, tecido do sistema digestório, já um pseudo-coração, dando origem, então, ao que nós já conhecemos ali como próximo já a um feto, né? Já teria o funcionamento do organismo, né? Então, estas fases aqui, galera, todas, né, nós chamamos de fases embrionárias, tá? Então, isso aqui, que não tem forma ainda, né, que apenas são conjuntos celulares desformes, né, são o que nós chamamos de embriões. E é isso, então, o que nós vamos usar como base, né, para entender o papel das células tronco, tá? Então, as células tronco, elas estão presentes nos embriões, né? Os embriões, eles têm geralmente células do tipo totipotente. Então são células que vão originar, galera, são tronco porque dali saem vários ramos, né? Vários tipos celulares. Então estas células embrionárias, que são totipotentes, elas vão originar vários tecidos, todos os tecidos do organismo, todos, né? Então é por isso elas são chamadas de totipotente, inclusive os anexos embrionários, né? Por exemplo, nós temos lá o cordão umbilical, a placenta, né? Então todas células embrionárias, tá? As pluripotentes também estão presentes aí nos embriões, né? No entanto, elas não são capazes de originar anexos embrionários. Então elas são pluripotentes, podem originar um conjunto grande de tecidos, mas não os anexos. Então por isso já ocorre uma diferenciação aqui.
As multipotentes, galera, e as unipotentes, diferente da TOT, da pluri, elas vão ser células, sim, que vão poder originar um tecido, né? No caso da multipotente, ela pode originar mais de um tecido, mas não é uma grandeza de tecidos como a pluripotente, já é uma coisa muito mais estrita, né? 1, 2, 3 tipos de tecido. E a unipotente, ela vai originar apenas um tipo tecidual, tá? Então, nos adultos é muito comum você encontrar, por exemplo, células tronco do tipo unipotente ou do tipo multipotente. É possível, né? Mas, claro, nos embriões você vai encontrar isso também, mas essas duas nunca em indivíduos adultos, quer dizer, vai estar dentro do aparelho reprodutivo feminino, claro, mas não é parte, né, do organismo, digamos assim, né? É algo que está sendo formado, beleza? Então, olha só, a clonagem, então, é isso, tá, gente? Quer dizer, perdão, a clonagem, ela tem como base isso também, né? Esse desenvolvimento embrionário que eu acabei de comentar. E, no caso, as células tronco, elas também têm esse princípio, né? E as células tronco, elas são usadas com várias finalidades, né? Elas podem ser usadas para originar novos tecidos, elas podem ser usadas para, muitas vezes, até originar um ser novo, né? É o que nós veremos aqui logo na sequência, na clonagem. Bom, a clonagem, meus queridos, ela surgiu aí já há muito tempo, século retrasado, né? Século XIX, com alguns seres vivos, foram alguns experimentos e ela se desenvolveu no século XX, né? Ela pode ser feita de forma natural ou de forma artificial. A natural vocês já viram, né? Por exemplo, nos poríferos, né? Onde um indivíduo vai originar outro, ele vai crescer então e igual geneticamente àquele que está originando, então sai um novo indivíduo com as mesmas características, tá? Por exemplo, por bipartição, por regeneração, coisas que nós já vimos, né, nas reproduções assexuadas. É um tipo de clonagem, né? Mas a que nós queremos aqui é artificial, né? E ela pode ser tanto reprodutiva quanto terapêutica. Sendo a reprodutiva, então, com o objetivo de originar um novo indivíduo, né? E aí, neste caso, nós podemos aqui utilizar, por exemplo, células tronco do tipo TOT potentes para produzir um indivíduo novo, né? Então é possível, claro, com certeza. No caso aqui, na reprodutiva, nós vamos pegar um ovo, vamos tirar o núcleo, né? Não nos interessa o núcleo daquele que nós tiramos, porque nós queremos só a estrutura para que o clone se desenvolva. Vamos pegar um núcleo de uma célula do tipo TOT potente, vamos inserir nessa estrutura sem núcleo e vamos permitir com que essa, na verdade aqui seria a anidação propriamente dita, né? Essa célula vá se multiplicar por mitoses sucessivas, não fecundação, né? Por mitoses sucessivas dentro do aparelho reprodutivo da fêmea daquele ser vivo, originando então aquele ser parecido com o ancestral, né? Por quê? Porque nós tiramos uma célula TOT potente, colocamos aqui e ela deu origem então ao ser ancestral, igualzinho, né? Tá? Então essa do tipo reprodutiva. A terapêutica, ela tem por objetivo originar tecidos específicos. Então geralmente se usam aqui as uni ou multipotentes, né? Que são presentes em adultos, mas podem ser usadas pluripotentes e potentes também, mas mais comum essas aqui que são mais fáceis de serem encontradas, né? E aí você faz o quê? Com estas células você produz um tipo de tecido específico, por exemplo, tecido nervoso, né? Existe a reconstituição de um pedaço de tecido nervoso, ou mesmo de um tecido do coração, né? Que você precisa reconstituir, refazer. Então você pode fazer também a clonagem do tipo terapêutica. Então é isso, gente, nada de complexo, né?
são técnicas aí que são utilizadas, né? Claro, as células tronco, elas geralmente vão ser células usadas de forma terapêutica, né? Como vocês viram aqui. Geralmente elas são obtidas através de embriõezinhos que foram produzidos nas reproduções do tipo assistida, né, fecundação in vitro. Esses embriões já não serviram mais, que eles são guardados, e como não vão ser mais usados para reprodução, eles acabam sendo então utilizados para produzir células tronco embrionárias, que podem então servir para clonagem do tipo terapêutico e assim por diante. É um pouco estranho, né, saber que existe ali uma célula formada, fecundada, congelada, que pode ser usada para originar vida, que pode ser usada para terapia. Realmente é alguma coisa parecida com ficção científica, mas é algo que é realizado de forma, digamos assim, relativamente comum hoje em dia, né? Não vamos entrar nos méritos de discussão de se isso é correto ou não, mas é o que se faz hoje dentro da medicina legal, como algo para buscar resoluções de problema ou mesmo originar indivíduos. Beleza, gente? Então é isso, tá? Tá aí células tronco e clonagem, fechando então esse penúltimo capítulo de biologia. Grande abraço para vocês e até daqui a pouco.